Quero convidar vocês, a partir de agora, para o início desta adoração a Deus, e convido vocês para a oração. A gente sempre inicia o culto adorando a Deus, através da oração. E eu convido você que está aí com a gente. A partir de agora também a gente está ao vivo pelo Facebook. Eu deixo o meu convite aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu estou precisando muito de oração e orar. Tenho orado. E hoje nós vamos falar algo que nos traz um pouco mais de luz, de entendimento sobre diversos assuntos da vida cristã, né? Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, te agradecer por todas as vidas e por todas as famílias representadas, por todos aqueles que estão conosco nesta oração, por todos aqueles que ainda virão conosco. Quero te louvar, te exaltar. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Às vezes a gente fraqueja. Existem coisas que a gente não consegue colocar nos trilhos, mas temos apresentado ao Senhor, e se apresentamos ao Senhor, cremos que o Senhor não é daqueles que se fazem de surdos, desentendidos, e nós colocamos tantas coisas na Tua presença, Senhor. Dá-nos resignação, paciência, fala conosco, ajuda-nos a nos instruirmos um pouco mais hoje juntos. Cuida, Senhor, das famílias que estão sendo tão deterioradas. As famílias, Senhor, estão sendo arrebentadas. Cuida, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem propósitos que não se alterarão. Claro que eu sei. Mas nós estamos nas Tuas mãos. Sustenta-nos. Não deixe um instante, eu suplico, de nos sustentar. Esta é a oração que eu faço. Por mim, pelos meus e por todos aqueles que estão com a gente nesta manhã e pela extensão da vida deles também. E oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Uma passagem muito conhecida, porque eu recebi uma pergunta e eu sabia como responder, mas eu queria uma resposta clara para esta pessoa. E aí eu fui buscar mais luz na Bíblia Sagrada, e aí eu resolvi falar deste assunto também.
Romanos capítulo 6, versículo 23. Aos Romanos 6, 23. Se Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, por que continuamos a sofrer? Você nunca pensou nisso? Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que o salário do pecado é a morte. Está escrito aqui em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade, isso é difícil do ser humano entender. Algumas coisas são muito simples de serem explicadas, outras são um pouco mais complicadas, né? Todo ser humano, todo, pode nascer embaixo de uma ponte, como pode nascer no Palácio Real lá na Inglaterra. Pode nascer filho ou filha de um desempregado, morar num barraquinho de madeira, ou pode nascer numa daquelas fabulosas mansões lá em Brasília. Todos que nascem, aquelas criancinhas lindas, né? Quando nasce tudo com carinha de joelho, depois vai ficando lindos, né? Lindas meninas, meninos. Todos merecem a pena máxima, que é a morte. E a menos que esta criança, depois que tenha entendimento, depois que tenha compreensão, porque o Senhor é justo. Uma pessoa, uma criança sem compreensão das coisas, se vier a morrer, não irá para o inferno. Porque não pode compreender isso que nós estamos falando aqui agora. Mas todos aqueles que já têm entendimento vão pagar pelos seus pecados. Ontem eu assisti um filme duas horas e pouco de filme. É um bom filme, um bom filme. Como filme é bom. El Infierno, o Inferno, um filme mexicano, muito bom, bem elaborado, uma história interessante, mas era a morte do começo ao fim, e as pessoas matavam assim, os cartéis mexicanos, né, os cartéis de drogas e tal, e mortes terríveis, né? E as pessoas vivem como se não houvesse nada além daquele dia. Mas todos, o mundo todo, vai pagar pelo seu pecado. A
menos que venha para Cristo. Porque foi Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados com o seu sangue. A gente fala, né? É um termo assim usado, que Adão e Eva sofreram as consequências do seu pecado ao serem expulsos do jardim. Mas eu creio que o termo correto não é consequência. Aquilo que Deus fez para Adão e Eva, expulsando eles do paraíso, foi, na verdade, disciplina. Disciplina. Mãe, pai. Olha, eu estou falando, não pense que eu estou falando porque eu sou melhor que vocês. Eu sempre deixo isso muito claro, que eu tenho problemas, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldades. Eu não sou perfeito, eu estou anos-luz da perfeição. Eu sou corrigido, corrijo. Algumas pessoas ouvem, outras não. Mãe, pai, corrijam os seus filhos. Corrigir um filho, corrigir uma filha, é amor, não é ruindade. Algumas pessoas não entendem isso, não entendem. Não entendem. Algumas pessoas acham que ficar pedindo para Deus cuidar da situação e não fazendo aquilo que é obrigação do pai e da mãe fazer, vai resolver tudo. A pessoa não corrige, não orienta, não explica, não puxa a rédea, mas fica, Senhor, toma conta do meu filho, da minha filha. Não resolve o problema. Quem tem que tomar conta do seu filho e da sua filha, é óbvio, nós estamos falando aqui em educação, nós estamos falando aqui em pessoas de uma determinada idade. Você está entendendo isso, né? Quem tem que tomar conta é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Quem tem que educar, quem tem que corrigir, disciplinar, como Deus Todo-Poderoso fez com Adão e Eva, somos nós que temos. Hoje, a educação mais rígida, ela está fora de moda. Não é moda. E infelizmente, até os próprios cristãos, né, vivem de moda, né, modinhas. Uma coisa é moda hoje, não é amanhã, né? Ontem eu passei o dia, sábado, perdão, ontem não. Passei o dia em Jaguariúna. E em determinado momento alguém falou assim perto de mim: não, precisa dar sorte. Tem hora que eu não me... E eram assim pessoas mais novas, né? Eu cheguei perto e falei: olha, sorte não existe. Existe trabalho e competência. Sorte não existe. Nós vamos viver em função de sorte ou azar, então?
Existe trabalho e competência. Você trabalhou, você tem competência para aquilo, a coisa vai acontecer. Pode não acontecer agora, mas vai acontecer depois. Num momento acontece. Disciplinar é o que o Senhor faz comigo, faz com você. É o que está lá em 1 Coríntios 11, acho que do versículo 26, 27 até o 32, se não me falha a memória, falando a ceia. Que aquele que toma ceia em pecado, né, fica doente e pode até morrer. Isso é maldade de Deus? Não, é disciplina de Deus. Leia. Gente, nós estamos muito longe daquilo que o Senhor ensina para a gente sobre disciplina, sobre filho, sobre relacionamento. Abre aí sua Bíblia, Hebreus 12, do 5 ao 11, vamos ler junto. Opa, pera um pouquinho, hein? Que ninguém entenda isso que eu estou falando como agressão, pedaço de pau. Não é isso que eu estou falando. Estou falando em correção. Seu filho, sua filha, precisa de direção. Não pode deixar solto. Nada o que é solto, largado, funciona. É claro que depois chega uma idade. Eu tenho um filho de 42 anos, né? 43, não tem mais aí, cada um faz o que quer. Mas até hoje, outro dia ligou para mim, pai, o que você acha disso? Meu mais velho. Não faça. Não fez. Poderia ter feito, eu não ia cobrar. Ele perguntou, eu respondi. Abriu aí Hebreus capítulo 12, versículos do 5 ao 11. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos que se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Se você tem nhenhenhen, sei lá o que você tem, e tem muito pai e mãe assim, e olha, quando eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu falei e vou repetir, porque eu não sou perfeito. A minha casa não é perfeita. Pensa que a minha casa é perfeita? Pensa que a minha família é perfeita?
Não é. Infelizmente não é. Nós temos problemas. Deus nos corrige ou nos disciplina para nos trazer de volta para onde Ele quer que estejamos, deixando bem claro que eu estou me referindo aos filhos de Deus. O que faz um pai, um bom pai, uma boa mãe, quando observa que o filho está se afastando do caminho certo? O que faz? Vai lá e vem cá, traz de volta. Ou não? A disciplina ela pode vir de várias formas, dependendo da gravidade do que foi cometido. Se uma criança nunca for disciplinada ou nunca sofrer as consequências da sua ação errada, ela nunca vai aprender o que é certo. Tem dias, e eu ando assim já uns bons dias, que, sabe, a dor da alma, não é a dor física. A dor física, na realidade, a gente tem mesmo, mas não é. É a dor da alma. Quando a gente disciplina alguém, a gente faz isso do jeito que Deus faz com aqueles que Ele ama. Se a gente nunca sofresse a consequência do nosso pecado, ou dos pecados praticados, como é que a gente ia saber quando estamos fazendo algo certo ou algo errado? De que jeito que a gente ia saber? Não teria jeito. Porque por mais que a gente seja combatido sobre o certo e errado, o mundo vive assim. Tudo é feito no certo e no errado. Tem um jeito certo de você construir uma casa. Você pode construir do jeito errado. Ela vai cair, vai desmoronar, vai trincar, vai, sei lá. Tudo é assim. Tem um jeito certo de você dirigir. Você pode dirigir tudo errado. Você vai bater, atropelar, morrer, causar acidente. O salmista diz assim, no Salmo 53, verso 4: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Quando Deus corrige, é porque Ele nos ama. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele pagou a penalidade por nossos pecados, para que a gente não tivesse que sofrer a segunda morte. Qual é a segunda morte? É o inferno. Quando a gente fala isso, tem gente que ri. Por que eu citei esse filme de ontem, né? Eu não estou dizendo para ninguém assistir, não. Estou só comentando. Fazendo um comentário. Porque em determinado momento do filme, eles começam a discutir, os dois. Eram dois bandidos também. Começam a discutir. Ah, você está matando assim, você
Você não tem medo de ir para o inferno? Um pergunta para o outro. O outro diz que o inferno é aqui na terra. Você lembra quando a gente era criança? A gente não tinha de comer, a gente não tinha teto, e não tinha isso, e não tinha aquilo. O inferno é aqui. Tem gente que tem esse pensamento, que o inferno é aqui. Se você acha, se você pensa, se você conhece alguém que pensa dessa maneira, vai lá, explique para ele que se aqui é ruim, o inferno é zilhões de vezes pior. Aqui não é o inferno. Aqui é um lugar onde o pecado impera. Existe um inferno. E as pessoas vão para lá quando morrem sem Cristo. Apocalipse 20:14. E aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, através de Cristo nós somos filhos de Deus. Não é através porque eu acho que eu sou. O próprio Deus nos disciplina para nos trazer de volta ao relacionamento que Ele quer ter com a gente. Por causa disso que a gente não para de sofrer aqui. Porque o pecado não acaba. Pode e deve reduzir-se muito na vida de quem está em Cristo, mas não acaba. Porque a própria Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque é mentiroso. Esse mundo é assim, mas aquele que está em Cristo, ele sempre é disciplinado pelo Pai para que ele volte para o caminho certo. Então, se você, por exemplo, está passando por alguma situação na sua vida e você está dizendo, olha, isso é porque eu fiz aquilo, é castigo. A gente foi ensinado catolicamente, apostolicamente, romanamente, a achar que Deus castiga. Quando eu era criança, recebia esta instrução, não faça isso que Deus castiga. Deus não castiga os seus filhos, Deus disciplina. O que a gente, como pai e mãe, erramos muito na educação dos nossos filhos, muito. O que acontece, meus queridos irmãos e queridas irmãs, é que muitas vezes a desobediência às leis de Deus podem resultar, muitas vezes resultam, em consequências temporais que nada tem a ver com a disciplina de Deus. Ei, pastor, não entendi, mas eu vou explicar. Por causa disso que eu fui buscar uma explicação mais ampla e mais clara para essa pergunta. Por exemplo, entenda o que eu acabei de dizer, o que eu coloquei aqui. Que muitas vezes as pessoas desobedecem à lei de Deus, além de ser disciplinado por Deus, ainda é disciplinado, ainda tem consequências do tempo que ela vive. Na era que ela vive, nós vivemos hoje, pessoas viveram há 2, 3 mil anos atrás. Por exemplo, um sujeito mata alguém, numa briga, numa discussão, vai lá e mata o outro. O assassino, o que matou,
se arrepende profundamente daquilo, entrega a vida dele para Cristo. Ele recebe o perdão. No sentido eterno. Se ele se arrependeu verdadeiramente, ele não vai ser condenado ao inferno por aquela morte, porque ele se arrependeu. Se ele morrer, ele vai desfrutar de plena comunhão com Deus por toda a eternidade no céu. No entanto, meu irmão, minha irmã, você que está aí, o tempo que ele vive é esse. E esse tempo diz o quê? Esse tempo, a sociedade exige que ele vá pagar o preço pelo crime que ele cometeu. Ele vai ficar preso. Esse é o sentido temporal do pecado dele. E talvez ele tenha que passar a vida na prisão. Talvez até ele tenha que ser executado, ser morto pelo crime que ele praticou em lugares que existem a pena de morte. Está perdoado por Deus. Mas a correção da sociedade exige. Se ele morre, ou quando morrer, esse crime não vai ser imputado a ele. Porque Cristo morreu na cruz por todos aqueles que entregam a vida para ele, Cristo. E esta pessoa, este assassino, que se arrependeu e entregou a vida para Cristo, ele pode ser usado dentro do local que ele está cumprindo pena. Ele pode ser usado por Deus. Mas não quer dizer que o perdoado vá ter as consequências do seu pecado apagado. Isso a gente encontra exemplos na Bíblia, né? O caso de Davi, Betseba, Urias. Você vê, é só você ler. As consequências permanecem, meus irmãos, minhas irmãs. Sujeito que traiu a mulher, ou a mulher que traiu o marido, eu fico até pensando nessas coisas, né? Aí o sujeito se converte a Cristo, se arrepende de tudo que fez, ou a mulher se arrepende de ter traído o marido. Aí, pensa comigo, olha só. Isso é para você pensar no final dessa explanação aqui, você pensa. Aí o sujeito chega lá para a mulher nunca soube da traição do marido. Podia até desconfiar, mas nunca soube. O marido nunca soube da traição da mulher. Podia até desconfiar, mas nunca soube. Deixa eu ler aqui o que a irmã está escrevendo. Ele presta conta, irmã Marília, ele presta conta à sociedade. A pena, o julgamento, a pena imposta é a prestação de conta deles à sociedade civil. Ele, como cidadão, tem que prestar contas.
vai a um julgamento e é condenado ou não. Agora, perante Deus é o arrependimento. Ô, irmã, o que a pessoa faz para ter os seus pecados perdoados, além do verdadeiro arrependimento? Há alguma outra exigência de Cristo? É o arrependimento. Nós não estamos vivendo a lei de Talhão, olho por olho, dente por dente. Esta é a antiga lei. Quem está em Cristo, nova criatura é. Ele estou dizendo de pecado perdoado. Né, irmã? Estou dizendo de pecado perdoado. O assassino se arrependeu. Deus reconhece o arrependimento dele e ele pede perdão por esse ato de ter tirado a vida de outra pessoa. Se esse arrependimento é verdadeiro e quem o sabe é somente Deus, eu não sei. Mas Deus sabe. Ele está perdoado disso. Agora, a consequência temporal deste crime é a cadeia ou a pena de morte, se o país que ele vive for de pena de morte. Em alguns países não precisa matar alguém para ter pena de morte. É você entrar lá com 200 gramas de maconha. Pronto. Pena de morte. Ah, o sujeito se arrependeu. Tudo bem, está perdoado por Deus. Vai para o céu. Mas vai morrer. Porque só pode ir para o céu também depois de morto, né? A não ser que seja arrebatado em casos pontuais da Bíblia. Certo? Agora eu estava falando do marido da mulher que traiu e depois se arrependeu, pediu perdão a Deus, abandonou a fornicação, a traição, chegou para a mulher e falou: olha, eu traí você várias vezes. O marido também chega para o marido, a mulher chega para o marido e fala: eu traí você, mas eu pedi perdão para Deus, não vou mais fazer isso. Consequência: a mulher ou o marido pode perdoar. Mas 10 minutos que o sujeito ou a pessoa chegar atrasada, já vai achar que está fazendo coisa errada. É a consequência. Deus perdoou da traição? Perdoou. Mas e a consequência temporal? Será que o marido vai ter confiança naquela mulher daí para frente? Será que a mulher vai ter confiança naquele marido daí para frente? É a consequência temporal. Cristo morreu na cruz, não é para tirar as consequências. As pessoas querem assim, elas querem fazer tudo que elas querem fazer e não quer ter consequência nenhuma. Eu acho engraçado essas mentiras que são contadas em algumas denominações, né? Olha, você vem aqui, nós vamos te dar um chazinho, uma água, sei lá o que, você vai parar de fumar. Não vai nada, é mentira. Isso é mentira. Você para de fumar se você quiser. Eu fumei, sei lá quantos anos da minha vida. Parar de fumar, parei de fumar, senão você morre. Você quer morrer já? Não, não quero morrer, vai para frente. Então para de fumar. Se não parar, a consequência é problemas de saúde. Ah, fumar é pecado. Não sei se fumar é pecado. O pastor, ué, você já foi para a América do Norte? Está cheio de pastor batista, aquele charutão enorme. Tem as consequências. Tudo tem consequência. Eu estou falando aqui, tem consequência. Tem pessoas que, não, é isso aí mesmo, é por aí mesmo.
Cristo morreu na cruz para nos dar o céu. Tem gente que está dizendo, não, porque tem que tirar, porque o sujeito se arrependeu, porque que ele vai preso? Porque ele cometeu o ato. Alguém tem um atestado de arrependimento? Eu sempre digo isso, alguém tem carteirinha de salvo aí? Você tem, quer dizer que não vale nada. Ninguém vai entrar no céu porque tem a carteirinha de membro dessa ou daquela igreja, de obreiro, isso não vale coisa nenhuma. Quem sabe é Deus. Cristo morreu na cruz para salvar os filhos de Deus. Quem são os filhos? Todos somos filhos de Deus. Não, você me perdoa. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todos são criados por Deus. E tem a oportunidade, todos têm essa oportunidade, principalmente as pessoas do nosso tempo, né? Onde a facilidade de se ouvir, de ler a palavra de Deus nunca houve tanta facilidade na história da humanidade de se conhecer a palavra de Deus. Então a responsabilidade nossa é maior ainda. Agora, filho de Deus é aquele que é verdadeiramente irmão de Cristo. Esse é filho de Deus. Porque ela diz que Cristo é o primogênito, é como se fosse o primeiro filho. E aqueles que se entregam a Cristo passam a ser irmãos de Cristo. E, consequentemente, filhos de Deus, não são todos. Cristo morreu na cruz para salvar os seus irmãos. Aqueles que vão até Ele, entregam a vida a Ele, reconhecem a vida de pecado que tiveram, pedem perdão e buscam ajuda em Cristo para continuar não pecando. Esses recebem o Espírito Santo de Deus e, através do Santo Espírito de Deus, eu posso. Presta atenção. Através do Espírito Santo de Deus, eu posso não pecar mais. Ou se pecar, Ele nos perdoar. Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus amado, que tudo que foi dito aqui, Senhor, seja de bom entendimento para os irmãos e irmãs em Cristo, que todos nós tenhamos crescido um pouquinho mais na graça, no conhecimento do Senhor, que possamos ter ajudado pessoas a entenderem um pouco mais a Tua Santa Palavra. Continua falando conosco, nos ensinando, nos corrigindo, nos disciplinando, para que a gente volte para o caminho correto, para o caminho certo. Porque o mundo, tudo que existe no universo, tudo que vem de Deus, subsiste debaixo desta ordem, certo ou errado. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos no caminho certo. Esta é a oração que eu faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.